Olá, bem-vindos ao vídeo 6 do curso Todo Mundo Quer Falar e Quem Escuta, do BOMA Brasil. Nós já falamos sobre a importância de uma mensagem estruturada, como identificar sua mensagem principal, como identificar os elementos que vão formar o conteúdo da sua mensagem, como organizar esses elementos em forma de roteiro. E por enquanto, só fala e enxergar. O que a gente vai ver? Qual é a apresentação visual? Qual é o suporte gráfico? Esse vídeo vai tratar exatamente disso. E o que é o suporte gráfico? Os slides, as fotos, as imagens, tudo aquilo que vai servir para iluminar a sua fala, para alavancar a sua apresentação. Se você for um desenhista, um ilustrador incrível, você é capaz de contar toda uma história só com desenhos, não precisa ter nenhuma letrinha. E eu vou adorar. Aliás, um dos meus livros favoritos é justamente assim. É em holandês, mas também não faz diferença, porque é só o título que está em holandês. Mas não é o caso aqui, porque nesse curso a gente está tratando da linguagem verbal. Então, a linguagem verbal é a principal, e o suporte gráfico vem como uma forma de alavancar tudo isso. Tem coisa mais chata do que uma pessoa apresentando um slide gigante, com um monte de letrinha pequenininha? A apresentação tem que acontecer por si só. Ela é tão poderosa, o conteúdo, a mensagem que você quer passar, que vai sustentar a sua apresentação. A parte visual, o suporte gráfico, vem para iluminar, para alavancar tudo isso. Se você cria uma apresentação visual que pode ser tão poluída, você está criando concorrência. Para onde eu olho? O que ela está falando ou o que está ali na tela? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Não, tem que estar fluido, tem que estar junto. Por isso que eu falo que ela vem para iluminar e para alavancar, porque ela vem para fazer com que o seu conteúdo fique muito mais poderoso. Agora, tem pessoas que realmente precisam da parte visual. A gente aprende de 3 formas. A gente aprende, tem alguns que são mais auditivos, outros que são mais visuais e outros que são mais sinestésicos, que é tocando nas coisas, ou o movimento, experimentando. Então, é importante ter uma apresentação gráfica alinhada com o seu conteúdo, justamente para esse público, para as pessoas que precisam de um aspecto visual para entender a informação. Então, se durante a fase de listar os elementos, você pensou em uma imagem, uma foto, alguma coisa que fosse muito importante, deixa ele lá. E agora chegou a hora de rever os seus elementos e pensar assim, será que vale a pena pôr uma imagem aqui? Será que eu consegui me explicar exatamente da forma que eu queria? Será que uma imagem pode, de fato, fazer com que isso fique muito mais interessante e atraente? Então, ótimo, coloca uma imagem, coloca, por exemplo, gráficos. Melhor contar números ou talvez mostrar um gráfico? Pode ficar mais interessante do que uma tabelinha só com números. Por outro lado, algumas apresentações não precisam de uma parte gráfica. Tanto algumas que sejam uma história sua super emocionante, que fica muito mais potente só você contando esse relato, quanto, às vezes, algumas questões de trabalho. A conversa está aqui. Você vai se preparar para aquela conversa. Você vai pedir uma promoção para o seu chefe. Talvez você não precise de um gráfico. Ou melhor, você não precisa de documentos para suportar aquilo. Você não precisa de imagens. Você precisa de argumentos. Então, aí é que está a diferença. Precisa ou não precisa? Volta de novo naquele teste da mensagem principal. As imagens, as fotos, os gráficos, toda essa parte vai ajudar a sua mensagem principal? Vai estar a serviço da sua mensagem principal? Ou vai estar lá criando um desvio, uma outra atenção? Então, nós vamos trazer algumas dicas para que quando vocês fizerem esse material gráfico, ele não crie esse desvio de atenção. A primeira delas é texto. Quando você quiser colocar texto, e é importante colocar texto, às vezes, para alguma pessoa que precisa daquilo para entender qual é o próximo passo da palestra, as pessoas se baseiam nisso, tudo bem, mas coloca uma palavra, uma expressão, alguma coisa só que por si só identifique aquele conteúdo, sem criar um desvio de atenção. Sabe quando tem toda a frase escrita e a plateia não sabe se lê, ou se ouve, ou se alguma coisa, cria confusão, cria desvio de atenção, cria concorrência para você mesmo? Não! Quando você for colocar texto também, é legal usar uma fonte só e seguir o mesmo padrão ao longo da apresentação. Isso vai criando um conforto. As pessoas vão se sentindo mais à vontade, imersas naquela novidade. Números, os gráficos. Agora lembra que a pessoa está ali para te ouvir, para saber o que você tem para contar a respeito daquele assunto. Tem uma pesquisa que demonstra que as pessoas, quando escutam, procuram os lábios de quem fala.
até quando elas estão ouvindo com tradução simultânea, ou seja, em outra língua. Elas não precisam ver quem está falando, mas a tendência é olhar para quem fala. Então, se você está criando mais distração, mais uma chance de desconectar e perder a atenção do seu público. Agora, o mais importante aqui no texto, ou em toda a apresentação gráfica, é a regra dos 3 segundos. Se você pode olhar e entender tudo o que está escrito num slide em 3 segundos, ótimo. Se você precisa mais do que isso, talvez seja o caso de reduzir a informação escrita ou dividir em 2 ou 3 slides. Sobre cores e efeitos. Usa as cores. Para que a gente tem que fazer uma coisa sem graça? Mas usa com algum critério. Usa 1, 2, 3 cores, uma paleta de cores. Faz alguma coisa que tenha uma identidade visual ao longo da apresentação, que todas as páginas seguem o mesmo padrão. Faça alguma coisa que pareça fluida conforme você conta a história. E os efeitos, olha, não é porque nos programas de preparação de apresentação que tem um monte de efeito que você precisa usar todos. Porque, a bem da verdade, eles também criam uma distração. Aquela coisa que some, aparece, vai, vem, para mim dá tontura. Mas para outras pessoas vai ser só mais uma reação, uma distração, alguma coisa desnecessária. No máximo, um desaparecimento. E sobre fotos? Muitas vezes as fotos são tão incríveis que não dá para descrever em palavras tudo que elas representam. Então usa as fotos. Mas usa as fotos. Não põe aquela foto lá no cantinho com a página toda branca. Usa a foto de verdade. E atenção. As fotos, se não forem suas, precisam de crédito, fotos de internet, de banco de dados, precisam ser compradas. Então, cuidado nesse aspecto para não criar alguma confusão para você ou para sua empresa. Tem um exemplo que eu gosto, onde a foto significa muito mais e sem ela não seria possível entender a magnitude da questão. É uma palestra de um médico que faz um trabalho voluntário para levar atendimento de saúde, de qualidade para as populações indígenas na região da Amazônia. A mensagem que ele queria passar era que onde tem aldeia indígena, tem floresta, porque eles são os guardiões da floresta. Como falar tudo isso e criar um impacto tremendo com palavras e com fotos, isso ficaria muito mais potente. Então, ele mostrou uma foto do Brasil, aquela foto física onde a gente podia ver onde tinha floresta e onde tinha desmatamento, e identificou em cada lugar onde tinham as aldeias indígenas. Está ali, na cara, óbvio. É muito mais poderoso do que simplesmente falar. Por mais que eu fale e descreva tudo isso, quando você vê a foto, você sente esse impacto. Então, abuse das fotos quando elas forem a favor da sua mensagem. E você pode simplesmente escolher colocar uma imagem, uma foto, por puro prazer, porque aquilo ilustra o que você quer contar, ilustra a sua mensagem. Fica a seu critério, é mais um elemento. Ele funciona da forma como qualquer outro elemento. Vale a pena estar aqui? Está a favor do que você quer contar? Ou está simplesmente causando uma distração? Ou está simplesmente ali porque a apresentação se faz com imagem? Então aqui a gente vai fazer uma pausa para que você reveja a sua lista de elementos, o seu roteiro, e pense se cabem imagens ao longo da sua apresentação, se elas são necessárias, se elas são importantes, se elas são essenciais. Se você precisar ainda de dados, fatos e números, pesquisa isso, tira foto, faça os gráficos. Está na hora de preparar todo esse suporte gráfico para você ter o seu roteiro e a sua apresentação completa. Quais imagens que vão alavancar a sua fala? Vai lá, prepara as suas imagens, faz o seu exercício, a gente se vê no próximo vídeo.